Se você está aqui assistindo a esse vídeo, é porque você já sabe que a cultura é algo extremamente estratégico para uma organização. Como dizia o Peter Drucker, a cultura organizacional come a estratégia no café da manhã. Bom, isso significa que a forma como fazemos as coisas, conscientemente ou inconscientemente, determina não só os nossos resultados, mas a sustentabilidade desses resultados no médio e longo prazo. E é por isso que muitos CEOs, presidentes de empresas, estão colocando o tema cultura no centro da mesa. Por quê? Porque cada vez mais passa a ser um diferencial estratégico, passa a ser um diferencial competitivo. Ou seja, ter uma cultura alinhada com a direção estratégica da organização é algo fundamental. E, portanto, o tema transformação cultural está cada vez mais na moda, né? As pessoas estão falando bastante sobre o tema, mas quando nós pensamos em fazer uma transformação cultural, o que precisamos considerar? Bom, primeiro, que mudança cultural é algo complexo, ou seja, nós precisamos trabalhar em várias frentes, juntas e ao mesmo tempo, para conseguir fazer isso de uma forma efetiva. E basicamente há três tipos de transformações culturais. A primeira delas é aquela que é reativa e inconsciente, ou seja, algo está acontecendo no meu entorno e por causa dessa movimentação desse entorno, eu tenho que fazer uma transformação na cultura, ou seja, no jeito com que eu faço as coisas. Por exemplo, hoje, cada vez mais, as empresas que trabalham ainda com modelo de atuação de comando e controle tem se visto numa situação delicada para reter os principais talentos das organizações. As pessoas mais jovens entram na empresa, ao entrar naquele ambiente de comando e controle não conseguem se adaptar, pedem para sair. E as pessoas mais antigas, que também já estão cansadas desse modelo, acabam pedindo para se aposentar e não querem continuar atuando, mesmo que tenham saúde, energia e idade suficiente para continuarem no mercado de trabalho. Portanto, muitas empresas estão perdendo seus melhores profissionais mais antigos e com dificuldade de reter os novos. Portanto, é preciso repensar a partir da dor a cultura que se tem estabelecida. Então, aqui nós temos uma cultura reativa e inconsciente, ou seja, as empresas estão buscando caminhos sem perceber que precisam atuar de forma consciente na sua cultura. O segundo tipo de transformação é aquela que é reativa e consciente. Então, nesse caso, é aquela empresa que, a partir da sua percepção, da sua leitura de contexto, percebe, olha, a forma como nós estamos conduzindo a nossa organização, a cultura que nós temos aqui, não está nos ajudando a atrair os melhores talentos, reter esses talentos e mesmo conseguir colaborar, contribuir para que a gente possa continuar crescendo e prosperando no nosso mercado. Portanto, na medida que uma empresa se torna consciente de que a sua estrutura não, a sua cultura não está alinhada com o que ela deseja e passa a ter um plano de ação estruturado para fazer a transformação, é reativa, porque é a partir da dor, mas consciente. E o terceiro tipo de transformação cultural é aquele que é proativo e consciente. Ou seja, quando uma empresa tem uma direção estratégica, a direção para a qual ela quer seguir, ela já sabe em que tipo de empresa ela quer se transformar, qual é o tipo de contribuição que ela quer dar no seu mercado em que ela atua, e a partir daí ela pensa, para que a gente possa continuar prosperando nos próximos anos, considerando todo o contexto mercadológico, social, econômico, ecológico e tal, qual é o tipo de cultura que precisamos ter internamente que vai dar suporte a tudo isso. Então, de uma forma consciente e proativa, começa uma transformação cultural preparando a empresa para os desafios que virão à frente. Portanto, esses são os três tipos de transformação. A reativa e inconsciente, nós vamos nos transformando sem perceber. Aquela que é reativa, mais consciente, ou seja, estou ciente da dor e preciso me transformar a partir dela. E proativa e consciente, aquela que, tendo uma direção estratégica para o futuro, claro, eu me antecipo e começo a construir uma nova cultura nessa direção. Muito bem. Então, até aqui estamos bem, né? Já entendemos que cultura é o nosso jeito de fazer as coisas, que ela sim pode ser transformada, e que tem esses três tipos de transformação cultural. Mas quais são os elementos que precisam ser tocados para que a transformação cultural aconteça? Bom,
Para isso, eu quero colocar um exemplo em cima da mesa, para nós trabalharmos com esse exemplo durante todo esse webinário. O primeiro caso que eu quero trazer aqui é o seguinte: na África do Sul, haviam 9 tribos, 9 grandes tribos que viviam ali. Inclusive, a última viagem que eu fiz à África do Sul foi para conhecer as características dessas 9 tribos. Existem na África do Sul 2 tribos que são muito potentes. A tribo Zulu, que por muito tempo sempre teve alguém no poder, e a tribo Xhosa. A tribo Zulu é uma tribo guerreira, né? E que sempre esteve pronta para entrar em guerra e combater aqueles que queriam entrar na África. E a tribo Xhosa era uma tribo da paz, voltada à arte, música, pinturas, cores, poesia. Portanto, veja bem, a cultura de uma tribo de paz é diferente da cultura de uma tribo de guerra. Porque o jeito com que eles vivem, os costumes que eles possuem, as linguagens, a forma como eles se vestem, os rituais, são todos distintos. Agora imagina que você chega lá como um gestor e diz o seguinte: nós queremos transformar a tribo Zulu em uma tribo Xhosa. Pensa comigo. Na tribo Zulu você tem comando e controle, você tem um nível de disciplina elevado, as pessoas precisam obedecer, você tem uma hierarquia muito bem estabelecida. Na tribo Xhosa é tudo muito circular, as pessoas todas participam, elas conversam, elas colaboram, a tribo sempre senta para discutir as coisas, para buscar as melhores soluções. Então, enquanto aqui quem tem o poder toma a decisão, dá a ordem, os outros obedecem, aqui se conversa, se escuta, para depois identificar a direção a ser seguida. Então imagina o seguinte: quero transformar a tribo guerreira em uma tribo da paz. Ou poderia ser vice-versa, queremos transformar a tribo Xhosa na tribo Zulu, ou seja, queremos essa nova cultura. Vamos pegar esse povo da paz, esse povo que escuta, esse povo que conversa e transformar num povo guerreiro, que obedece, que segue as ordens, que tem hierarquia. Perceba que em qualquer um desses casos há um desafio. Então, quando a gente pensa em mudança cultural, nós temos que considerar que nós estamos mudando muitas coisas na linguagem, nos costumes, nos rituais, nos significados. Por isso que os 7 elementos que nós vamos ver ao longo desse encontro aqui, eles são essenciais, porque é importante a gente se dar conta. Eu quero que você mantenha esse exemplo o tempo inteiro na sua mente. Se eu quero transformar a tribo Zulu na tribo Xhosa, ou seja, uma tribo guerreira numa tribo pacífica, ou uma tribo pacífica em uma tribo guerreira, o que eu preciso considerar? Então, agora que estamos juntos, vamos fazer uma perspectiva de uma transformação consciente, né? Ou seja, proativa e consciente, e vamos manter esse exemplo de pano de fundo. Então, o primeiro elemento que nós precisamos considerar para a transformação cultural é o propósito, ou seja, a razão, o motivo pelo qual vamos realizar essa transformação. Isso significa o quê? Que nós temos que dar discernimento para as pessoas. Por quê? Qual é a necessidade de transformar uma tribo guerreira em uma tribo de paz? O que está levando a essa necessidade? O que mudou no contexto? Por que isso é necessário? Quais são as evidências, quais são as informações, quais são os dados que nos mostram que é importante fazer essa mudança? E mais, nós estamos saindo de que tipo de cultura para que tipo de cultura? Ou seja, estamos nos transformando de que para quê? Então, o primeiro elemento que precisa ser trabalhado é esse discernimento para dar um senso de propósito, ou seja, a razão pela qual a transformação é necessária. Muitas vezes, quando se quer fazer uma transformação cultural, esse elemento é negligenciado. Isso até está consciente no alto nível de gestão da empresa, o conselho, os diretores, mas nem sempre na base isso está claro. E é muito importante que quando a gente pensa em uma transformação cultural, todos os níveis hierárquicos da organização precisam ter essa mesma informação, esse mesmo entendimento, esse mesmo discernimento, para que a transformação cultural possa ser bem sucedida. Aqui é um dos grandes diferenciais da Nortus, né? Porque quando nós entramos em uma organização para realizar a transformação cultural, esse
aumentar o nível de consciência, gerar o discernimento necessário, é onde a gente investe uma atenção especial e uma didática adequada para que todos os níveis da organização possam compreender a importância disso. O segundo elemento essencial para uma transformação cultural é a linguagem. Por quê? Porque a cultura, ela é formada por meio da linguagem. São histórias que são contadas, são frases que são faladas. Existem certas palavras, certos significados que eles são carregados, né, de emoção. Por isso que é muito importante a gente compreender o seguinte: qual é a linguagem que mantém a cultura antiga? E qual seria a nova linguagem que estimula a nova cultura? Muitas vezes é preciso mudar algumas palavras, porque, por exemplo, se nós temos um ambiente de comando e controle, guerreiro, mas queremos um ambiente de colaboração, de aprendizado, né? De diversidade. Ora, algumas palavras precisam mudar, porque aqui é manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui é vamos sentar, conversar, ler o contexto, analisar, incluir as informações, somar percepções para encontrar o melhor caminho. Então aqui tem mais conversa, mais diálogo, aqui tem mais obediência. Entende? Então nós precisamos compreender que a linguagem muda. Posso incluir é diferente de discordo de você. Então, se você tem um ambiente, né, mais Zulu e você quer um ambiente mais Xhosa, necessariamente nós precisamos mudar a linguagem. E isso é uma coisa que muitas vezes fica no pano de fundo, né? Por quê? Porque nós fazemos até novos cartazes, novos valores, redefinimos o propósito, escrevemos isso de uma forma bonita nas paredes, mas no dia a dia, nas reuniões, nos rituais diários, os líderes às vezes não atualizam essa linguagem. E é por meio da linguagem que nós vamos criando imagens mentais. E essas novas imagens na nossa mente vão construindo aos poucos certos significados que vão transformando a nossa forma de ver, pensar, fazer e concretizar. Portanto, é muito importante que essa linguagem seja pensada conscientemente, ou seja, requer uma reflexão, requer aprofundar o debate e identificar quais palavras novas, quais frases novas, quais novos mantras precisamos incluir em nosso dia a dia, em nossos rituais, que gradativamente estarão contribuindo na construção da cultura que precisamos ter para que a empresa continue na direção que ela deseja, crescendo e prosperando como ela sonha. O terceiro elemento para que a gente possa ir fazendo uma transformação cultural está exatamente nas crenças. O que é uma crença? Uma crença é uma programação que uma pessoa ou um coletivo possui e a partir dessa programação ela age. Então, por exemplo, se eu acredito que eu faço parte de uma tribo guerreira, então, naturalmente, a forma como eu vejo as coisas, como eu penso sobre elas, o meu comportamento, o meu fazer, vai ser de uma forma guerreira. Se eu acredito que eu sou parte de uma tribo da paz, então a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu penso sobre as coisas, o meu fazer, vem de uma forma de pensar a paz. Então perceba que a primeira grande crença chama-se identidade. Significa quem somos nós. Então, que tipo de empresa nós somos? Nós somos uma empresa guerreira? Nós somos uma empresa que colabora? Nós somos uma empresa que faz ou somos uma empresa que pensa para fazer o correto? Então veja que quando você se redefine diferente, vai naturalmente mudar a sua linguagem. Por isso que a linguagem é uma coisa tão importante. Então a crença sobre a identidade é como nós nos identificamos, quem somos nós. E as crenças sobre o que tem valor, aquilo que é importante para a gente. Veja, numa tribo guerreira, vencer é algo importante. De repente, numa tribo de paz, manter a paz é algo importante. Se, para mim, vencer a guerra é importante, veja que a minha atitude, a forma como eu penso é diferente de manter a paz para mim for importante. Percebe a sutileza que tem aqui? Vencer a guerra, manter a paz. Veja como isso vai modificar muita coisa, porque assim, ó, a forma como quando as pessoas se reúnem, que elas têm que lidar com uma diversidade, quando elas têm que tomar uma decisão.
Então nós estamos aqui para vencer a guerra ou manter a paz e a harmonia. Isso muda. Então, quem nós somos e o que nós valorizamos. Se uma empresa valoriza o lucro a qualquer custo e uma outra empresa valoriza a integridade acima de tudo, perceba que elas vão tomar decisões na hora H, na hora do desafio, de forma diferente. Porque se o lucro for a coisa mais importante, isso vai se dizer o seguinte: então nós temos que fazer o número acontecer, mesmo que a gente dê um jeitinho aqui ou acolá. Agora, se a integridade for uma coisa importante, eu vou ter que fazer o lucro acontecer da forma certa, seguindo as leis, seguindo o combinado, né? Cumprindo o prometido. Então perceba que os nossos valores balizam os nossos comportamentos. Então veja que coisa potente que a gente tem aqui. Então as crenças que geram quem nós somos e as crenças do que é importante para a gente. O que eu estou querendo dizer é que se você vai pensar a transformação cultural de uma organização, há um debate que tem que acontecer profundo sobre isso, em que nós temos que ouvir as pessoas, conversar sobre esses temas e trazer à mesa as crenças que estão muitas vezes inconscientes, às vezes até para a autogestão. Como é que as pessoas que trabalham aqui veem as crenças essenciais da nossa empresa? Como é que elas descrevem essa empresa? Como é que elas se descrevem nessa empresa? E para as pessoas que trabalham aqui, os nossos clientes, os nossos fornecedores, para eles olhando a gente de fora, o que eles dizem que a gente valoriza em primeiro grau? Isso traz reflexões poderosíssimas e nos faz pensar, né? Porque se eu já tenho claro qual é a cultura que eu quero ter para ajudar a empresa a caminhar na direção que ela precisa, com essas informações eu vou saber se estamos alinhados ou desalinhados, se temos que fazer alguma coisa diferente aqui. Então, esse é o terceiro pilar, as nossas crenças. E as nossas crenças vão determinar o quê? As nossas ações, o nosso comportamento, as nossas rotinas, que vão gerar as nossas habilidades naturais. Ou seja, é natural que a tribo Zulu, uma tribo guerreira, tenha a rotina de uma tribo guerreira. Portanto, tenham atividades de uma tribo guerreira, tenham hábitos de uma tribo guerreira. Enquanto a tribo Xhosa, que é uma tribo da paz, da harmonia, da poesia, tem atividades, rotinas, rituais de uma tribo de paz. Portanto, acho que vai ficando cada vez mais claro aqui a importância desses elementos. Então, vamos agora para o quarto elemento essencial de transformação de uma cultura, o ambiente. Ou seja, o que o nosso ambiente comunica? O ambiente aqui é ambiente físico, é a decoração, são os quadros que tem nas paredes, as imagens que a gente cultiva, as frases que a gente utiliza para dar o tom da nossa organização, as cores que nós utilizamos, as imagens que a gente utiliza nos banners, nos slides. Então, criar um ambiente linguístico, mas também imagético, alinhado é muito importante. Então, esse ambiente pode ser físico, o ambiente pode ser psicológico. O ambiente físico é a estrutura física da organização, desde as cores, a forma como estão estruturadas. Por exemplo, você vai em uma empresa em que você tem lá um prédio, a cada andar vai subindo o nível hierárquico da organização. Você tem 300 pessoas que trabalham no telemarketing no mesmo andar, depois em cima você tem 30 supervisores, depois em cima você tem 10 gerentes, depois em cima você tem 5 diretores e o último andar inteiro é só do CEO. Veja, você comunica nessa estrutura alguma coisa aqui. Por outro lado, se você tem uma estrutura em que não existam paredes, em que todas as pessoas possam trabalhar dentro de um mesmo ambiente, se enxergando, conversando umas com as outras, compartilhando o mesmo espaço, você vai comunicar uma coisa completamente diferente. Então, o que a nossa estrutura está comunicando? Tem estrutura física, um ambiente físico que comunica o que? Prosperidade, está tudo bonito, tudo funciona, tudo é limpo, tudo é cheiroso. Outros lugares que você vai comunica uma outra coisa. Tem ambiente que é alegre, as pessoas se cumprimentam, se abraçam, você olha e fala assim, nossa, que clima bom aqui nesse ambiente. Tem ambiente que você vai, está todo mundo tenso, as pessoas malemar se cumprimentam à distância. Então veja, o que o ambiente aqui comunica e que tipo de cultura ele fortalece. Então, o ambiente físico e o ambiente psicológico. É um ambiente de segurança psicológica, as pessoas podem falar, elas podem se expressar, elas podem contrapor
aquilo que está sendo dito ou não, um ambiente em que elas têm que ficar quietas, elas têm que obedecer, porque quem fala alguma coisa aqui toma paulada na cabeça e a melhor coisa que o cara aprende é fica quieto nas reuniões, não fala não, senão você vai se ferrar. Então veja, um ambiente físico, um ambiente psicológico também influencia na cultura e é um elemento que a gente tem que analisar e por vezes fazer ajustes, quando necessário, para alinhar a cultura com aquilo que a organização deseja construir no médio e longo prazo. O quinto elemento essencial é a estrutura da organização. Mas, Gilberto, o que é estrutura? Estrutura são os meios pelos quais as informações acontecem, fluem dentro da organização. Então, veja, uma organização pode ter uma estrutura de remuneração em que ela estimula, por exemplo, a competição entre as pessoas. Como assim? A gente paga um prêmio para aquele que vende mais, independentemente se a equipe fez ou não o resultado. Uma outra empresa pode pensar o seguinte, não, vai ter um prêmio, desde que o todo coletivo conseguiu atingir o seu número. Né? E o prêmio vai ser distribuído porque o coletivo conseguiu e não nos indivíduos. Você percebe que se eu remunero e destaco o indivíduo, eu crio um ambiente mais competitivo entre as pessoas. Por outro lado, se eu remunero, né, e destaco o coletivo, então naturalmente aqui eu vou ter um outro tipo de interação e colaboração entre as pessoas. Eu posso estimular a competição, como posso estimular mais a cooperação, a colaboração, dependendo da forma como eu remunero. Portanto, a remuneração, como ela está sendo feita hoje, é uma remuneração que estimula que tipo de cultura? A forma como nós capacitamos as pessoas, o programa de capacitação, ele é de que forma? Ele acontece de forma fragmentada e pontual ou ele tem uma estrutura que conversa com a cultura desejada, com a direção estratégica da organização? Então, veja, são elementos importantes que mostram como as pessoas devem se comportar. Como as pessoas são promovidas? Quando a gente reconhece ou promove alguém, é baseado em quê? Em que premissas? Em que regras? Então, quando isso está alinhado com a cultura desejada, veja que é muito mais fácil. Então, quando a estrutura, né, de remuneração, quando a estrutura de capacitação, quando a estrutura de reconhecimento, quando isso tudo está mais ajustado para a cultura desejada, ora, facilita muito. O modelo de gestão dos gestores é um modelo de gestão voltado para o resultado, é um modelo de gestão voltado para as pessoas, é um modelo de gestão de comando e controle, é um modelo de gestão focado em aprendizagem e colaboração. Então veja que essas estruturas podem facilitar ou dificultar a cultura a ser implementada. Então, ter conscientemente a clareza de qual é a estrutura que precisamos ter na organização, que conversa, que de alguma forma cria as condições para que a cultura que a gente quer que se estabeleça aqui aconteça. Então, se eu quero uma cultura da paz, da tribuchosa, da arte, da harmonia, né, eu vou criar estruturas que facilitem isso. Se eu quero uma cultura guerreira, Zulu, vão para cima, sangue nos olhos, missão dada é missão cumprida, então eu preciso construir estruturas que facilitem isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que a estrutura da organização precisa ser coerente com o tipo de comportamento que a gente quer, ou seja, o tipo de cultura que a gente deseja dentro da organização. O sexto elemento é coerência. Como assim, Gilberto? Coerência é poder, ou seja, a atitude dos líderes no dia a dia precisam ser coerentes com a cultura que se deseja. Então vamos imaginar, se eu quero uma cultura de colaboração, e aí o líder está em uma reunião, conduzindo um ritual com a sua equipe. No lugar dele dizer, pessoal, a partir da semana que vem, nós vamos agir assim, assim, assado, tá. Ele faz uma pergunta, pessoal, dado o que nós estamos vivendo e a necessidade da gente gerar esse tipo de produção nesse tempo, como vocês acham que é a melhor forma disso acontecer? Então percebe, se eu quero colaboração das pessoas, se eu quero que elas participem, se eu quero criar um ambiente de inovação, um espaço para que as pessoas possam pensar e se responsabilizar mais, então é importante que eu faça perguntas e as permitam participar no processo. Então a coerência é a forma como um líder conduz precisa ser coerente com aquilo que se deseja. Se eu quero um ambiente em que as pessoas só obedeçam como soldados,
ou como alunos, né, ou operários numa fábrica no modelo antigo, lá o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Então aqui eu vou dar o recado e ninguém pode questionar. Se questionar, eu vou ser duro com essa pessoa para que ninguém mais faça questionamentos quando der uma próxima ordem. Então perceba, se eu quero um ambiente de comando e controle e obediência, eu vou ser incisivo, vou ser unidirecional. Minha linguagem é de mim para vocês simplesmente seguirem. Se eu quero um ambiente cooperativo, colaborativo, de inovação, de responsabilização, de alta gestão, que as pessoas se sintam cada vez mais responsáveis e comprometidas em fazer, então eu vou criar um espaço para elas participarem da construção comigo. Então perceba, não dá para a empresa dizer que quer um ambiente com mais responsabilidade, em que as pessoas estejam mais assumindo, né, e fazendo autogestão das suas atividades, e ao mesmo tempo, quando os líderes vão ter uma reunião e vão dizer o que precisa ser feito naquela semana, naquela quinzena, eles são unidirecionais, eles dão ordem, eles simplesmente estão comando, esperando que simplesmente a galera obedeça. Então, a coerência está na forma como o líder conduz no dia a dia as suas decisões, né, as suas reuniões, ou seja, os rituais e as rotinas que estão acontecendo ali dentro da organização. Portanto, lembre-se, coerência é poder. Aqui eu vou dar um exemplo legal. Você, voltando aqui ao exemplo da tribo Xhosa e da tribo Zulu, não sei se você sabia disso, mas o Nelson Mandela é da tribo Xhosa. Por que ele teve sucesso em unir brancos e negros? Porque a tribo Xhosa sempre foi uma tribo voltada para a harmonia, para encontrar a paz. Portanto, a tribo Xhosa, desde muito cedo, desde criança, ele aprendeu o quê? A sentar em círculo, conversar. Né? O pai dele era, inclusive, um dos conselheiros do rei da tribo Xhosa, do chefe da tribo. Então, todas as vezes que o chefe da tribo tinha um problema, o que eles faziam? Reunia os conselheiros, sentavam todos, conversavam. Então, na tribo Xhosa, tudo era muito conversado, debatido para que as coisas pudessem andar. E foi exatamente com essa habilidade de ouvir, essa habilidade de fazer perguntas, de convergir os pontos divergentes até encontrar um ponto que possa ser o melhor para o sistema, que o Nelson Mandela conseguiu fazer uma grande transformação na África do Sul. Outro indivíduo famoso na África do Sul, que é o Desmond Tutu, que teve um papel importantíssimo na entrada da Frente Religiosa e Transformação da África do Sul, também era da tribo Xhosa. Então, apenas para que você fique aí e veja que os dois tinham atitudes coerentes com aquilo que eles desejavam em relação à África do Sul. Por isso foram líderes tão influentes. E vieram de uma tribo que já foram preparados numa cultura que facilitava lidar com as formas diferentes. Tanto é que sempre que tinham guerras, aquele que perdia procurava a tribo Xhosa, e eles cuidavam dos feridos, ajudavam as pessoas a se restabelecerem, e ao longo do tempo, muitas outras tribos foram pegando os costumes, linguagens e rituais da tribo Xhosa. Por isso que a tribo Xhosa aparentemente cresceu tanto, porque na verdade o que cresceu foi a sua cultura, o seu jeito de ser, mas sempre a partir da coerência da liderança. Por quê? Porque é exatamente assim que as pessoas aprendem. O melhor treinamento que uma empresa pode ter é os seus líderes agindo de forma coerente com a cultura que se deseja e com a direção estratégica que a companhia quer concretizar. É aqui que tem um grande poder. Então, ficar atento ao comportamento dos líderes para poder capacitá-los, ajudá-los com feedback e ajudá-los a serem os mais coerentes possíveis nessa jornada, substituindo aqueles que não conseguirem, porque se você tiver um líder que é incoerente com a cultura que se quer implementar naturalmente, ele coloca todo um trabalho sistêmico a perder, principalmente se ele é muito relevante na organização. Então é preciso que dê feedback claro para essa pessoa, ajude ela com capacitação para que ela possa fazer a sua transformação e, não conseguindo, substituí-la. Por quê? Porque a cultura da organização está acima de uma única pessoa, porque é ela que determina o quanto nós vamos aplicar da estratégia e da direção desejada para o futuro dessa organização. E o sétimo elemento essencial para que a gente possa transformar a cultura de uma organização, apesar de estar em último lugar, não é menos importante, é muito interessante isso, aliás, é um dos mais importantes e às vezes um dos mais negligenciados. Chama-se
abertura, receptividade para os ruídos. Em outras palavras, pense, como indivíduos, nós quantas vezes já tentamos transformar alguns comportamentos em nossa vida sem sucesso? Há algumas pessoas que tentam transformar comportamentos e hábitos ligados às questões financeiras, outros nas questões de relacionamentos, outros nas questões alimentares, de atividade física, e às vezes a pessoa vai e volta, ou seja, escorrega, e aí tem que recomeçar de novo. Pois bem, então temos que nos dar conta do seguinte: somos seres humanos, somos seres imperfeitos. Portanto, quando nós estabelecemos uma nova cultura, quando queremos, né, criar uma nova cultura, depois de ter deixado tudo muito claro e trabalhando para isso, temos que nos dar conta do seguinte: vamos escorregar. Em outras palavras, nós vamos falhar. Vai ter dias que nós vamos esquecer o combinado e vamos fazer o antigo. Então é muito importante que, primeiro, a gente acolha isso como uma coisa natural. Então, poxa, eu estou me esforçando para ser diferente, mas naquele dia estava com a pá virada e acabei tendo um comportamento do jeito que não caberia. Mas agora que eu me dei conta, eu preciso corrigir isso, né? Comunicar para o time: olha, pessoal, naquela reunião ontem eu acabei voltando ao modelo anterior, então quero dizer a vocês que eu já percebi e quero me comprometer com vocês que eu vou continuar trabalhando para ir na direção do novo modelo, da nova cultura que estamos construindo aqui e passar a agir na direção desse novo modelo. O que eu quero dizer é que escorregar não é o problema. O problema é a gente usar, já que um dia eu voltei ao modelo antigo, justificar então retornar para ele e esquecer do modelo novo de cultura. Então aqui precisamos ter o quê? Criar um sistema de feedback, um 360 graus, criar um ambiente que as pessoas possam conversar mais abertamente sobre isso, criar um ambiente de segurança psicológica para assumir as nossas dificuldades e vulnerabilidades frente a essa nova cultura e gradativamente fortalecendo, reconhecendo aqueles que estão conseguindo andar nessa direção, ajudando com capacitação e acompanhamento e apoio àqueles que estão precisando para poderem andar nessa direção. E aí, em último caso, né, fazendo a substituição daquelas pessoas que não têm jeito, elas não querem caminhar na direção da nova cultura. Ou seja, essa nova cultura não conversa com o seu jeito de ser e elas não estão a fim de andar, para isso estão fechadas para essa nova realidade. E aqui, gradativamente, é preciso fazer a substituição. Mas, Gilberto, como é que a gente vai descobrir quem é que está fechado? Na própria jornada. Você vai perceber aqueles que estão abertos, que rapidamente já se identificam com a nova cultura. Você vai perceber aqueles que estão detidos, que precisam às vezes de um apoiozinho, mas que caminham depois naquela direção. E aí vai ficando cada vez mais evidente aqueles que estão fechados, aqueles que não estão afim. E aqui a gente precisa ajudar mais uma vez, verificando aqueles que ainda têm chance de irem para a nova direção e gradativamente fazendo a substituição daqueles que estão fechados. Na minha experiência profissional nesses 20 anos, eu diria que é muito raro fazer uma transformação cultural sem que algumas pessoas acabem ficando pelo caminho, ou seja, é natural que alguns fiquem pelo caminho. Às vezes as próprias pessoas falam: olha, nesse novo formato, nessa nova cultura, eu não tenho interesse em permanecer, porque não conversa com os meus valores pessoais. Ok, então é natural que isso aconteça. E é natural também que uma empresa que tem uma cultura muito clara, muito bem estabelecida, na hora que for contratar novos integrantes, já faça esse alinhamento ali no processo seletivo, trazendo pessoas alinhadas com essa cultura. Se você tem uma cultura Zulu, sangue nos olhos, faca no meio dos dentes, vamos para cima, né? Missão dada é missão cumprida, vamos vencer a guerra. Então é preciso que, ao atrair as pessoas, elas já saibam que é esse ambiente, porque aí você vai trazer as pessoas aderentes a esse tipo de cultura. Se você tem uma cultura de colaboração, uma cultura de maior nível de responsabilidade, uma cultura em que as pessoas façam sua autogestão, uma cultura em que as pessoas precisam cooperar mais, bom, é preciso que isso fique claro desde o início, que você atrai as pessoas mais aderentes com isso. Então, essa abertura, essa sensibilidade de perceber quem está dentro da cultura, dessa nova cultura, quem não está, para atuar rapidamente, identificando quem está aberto, detido ou fechado, e substituindo as pessoas fechadas e trazendo os novos sempre mais abertos para essa nova cultura é fundamental. E isso aqui é um trabalho essencial, não só da área de recursos humanos, mas de todos aqueles que se envolvem no processo de atração e seleção
e integração das pessoas dentro da organização, ou seja, todos os gestores da organização precisam estar atentos a isso. Então, enfim, o sétimo elemento é para dizer o seguinte: nós vamos escorregar, sim, não é o problema é ficar aí, né? Veja, o problema não é escorregar, o problema é a negligência. Então, se nós queremos construir uma nova cultura, precisamos ter o trabalho de fazer correção e um processo de autodesenvolvimento contínuo, assim como acontece com a gente quando queremos mudar um comportamento em nossa vida para que a gente se torne uma pessoa diferente. É muito parecido. Transformar a cultura de uma empresa é como você mudar a mentalidade e o padrão de programações que uma pessoa tem em relação à sua vida. Por isso que dá trabalho. Então, veja, Gilberto, como é que eu faço? Eu tenho que seguir esses 7 elementos como se fossem 7 passos, um na sequência do outro? Não. Nós precisamos pensar esses 7 elementos juntos e ao mesmo tempo. É preciso de um pensamento um pouco mais complexo, ou seja, eu preciso colocar esses 7 elementos em perspectiva, analisando a nossa organização e ter planos muito bem estruturados de como nós vamos implementar esses 7 elementos ao mesmo tempo numa jornada que pode levar 2 a 3 anos. Outra coisa que geralmente as empresas nos perguntam quando a Nortus vai começar um processo de transformação cultural: quanto tempo dura? Bom, o tempo de duração envolve muitas coisas. O nível de tamanho da empresa, a complexidade da empresa, o quão mais próximo ela está da nova cultura, ou quão distante ela está da nova cultura desejada. Então tem muitos elementos, não dá para precisar, mas a média de uma transformação cultural fica entre 2 a 5 anos, dependendo do tipo de complexidade que nós vamos atuar. E Gilberto, como é que a Nortus faz esse trabalho de transformação cultural? Bom, geralmente a gente primeiro faz um diagnóstico para entender como que esses elementos todos estão hoje, né? Depois a gente quer entender o seguinte: para onde qual é a cultura nova que precisamos construir? E a partir daí ajudando junto com os gestores a construir todos os planos e ações necessárias para fazer essa transformação. Portanto, é um processo de a gente entrar dentro da organização, fazer um belo diagnóstico, ajudar a empresa a ver onde ela está, definir com clareza em que ela quer se transformar e aí ajudá-la na construção de todos os elementos necessários para isso, para que essa transformação cultural possa acontecer de forma bem sucedida. Não é simplesmente chegar, dar uma palestra e mudar algumas coisas nas paredes da organização. Se estamos falando de uma transformação cultural consistente, é preciso pensar de forma ampla, profunda, sistêmica, complexa. Não é de uma forma rasa, linear, né, superficial ou fragmentada. Então, realmente aqui é preciso que se olhe para a cultura como algo extremamente estratégico, porque quando você percebe o quanto a cultura impacta no resultado de uma organização, e no quanto uma cultura forte é um diferencial competitivo, quando se entende isso verdadeiramente, naturalmente a gente vai ter a disciplina, né, para colocar tudo isso em prática. Quando você fala, não, isso aqui determina a continuidade da empresa no mercado, isso aqui determina o nível de prosperidade que nós vamos ter, é por isso que cada vez mais diretores e presidentes, né, CEOs, estão cada vez mais focados em trabalhar o tema cultura da sua organização e buscando aprender sobre isso, porque isso pode determinar sobre que tipo de futuro uma organização terá. Como você deve ter percebido, conjugar esses 7 elementos ao mesmo tempo é o que vai contribuir para a grande transformação cultural. Não é uma coisa linear, faz um, depois o outro. Não, nós precisamos ter um plano muito claro desses 7 elementos, trabalhando juntos e ao mesmo tempo, criando sinergia para a transformação cultural acontecer. E isso é uma coisa que requer, obviamente, um certo pensamento sistêmico, né? Para poder conjugar esses elementos, um certo pensamento complexo, para que a gente possa ter tudo isso integrado, funcionando bem. Porque não é com uma palestra que se transforma a cultura de uma empresa, nem com meia dúzia de palavras esparramadas pelas paredes dessa empresa, nem colocando banners em todas as salas, ou sequer fazendo um filminho de 20 minutos, de 20 segundos, falando de cada um dos valores ou do nosso propósito. Mas esses todos são elementos importantes, que se conjugados em uma estratégia muito mais ampla e profunda, sim, podem dar um ótimo resultado. Bom, eu espero ter contribuído aqui com você
para você conhecer esses 7 elementos que nós estamos trabalhando e atuando nas transformações de muitas empresas pelo Brasil. Então, queria te convidar para fazer algumas conclusões. Então, primeiro, cultura é algo vivo, né? Ela está acontecendo e ela faz parte da dinâmica de uma organização. Segundo, a cultura, ela vai se manifestando a partir do comportamento das pessoas. E ela existe numa empresa. Toda empresa tem a sua cultura. Pode ser que esteja consciente ou não. Às vezes uma empresa tem uma cultura e ela nem tem consciência disso. Quando ela faz um diagnóstico cultural, toma até um susto, fala, nossa, mas essa é a nossa cultura? Então, é importante se dar conta disso. Agora, se a cultura é inconsciente e nós somos produtos dessa cultura, nós nem percebemos que a temos. Agora, se eu estou consciente da cultura que nós temos, se eu estou consciente da cultura que precisamos ter, então eu posso produzir a partir daí os elementos necessários para construir essa nova cultura. E esses são os 7 elementos que você acabou de conhecer. Bom, algumas perguntas que geralmente as empresas nos fazem, né, quando estamos conversando sobre transformação cultural. Toda empresa tem uma cultura? Sim, toda empresa tem uma cultura, mesmo que seja inconsciente. Tanto é que se a gente faz um diagnóstico cultural, a gente consegue expressar com clareza a cultura da organização. Por quê? Ao entrevistar as pessoas, fica muito fácil identificar todos esses elementos de cultura no dia a dia da empresa. Outra coisa, a cultura é algo vivo, ela pode se transformar ao longo do tempo? Com absoluta certeza. A cultura é viva e vai se adaptando. Às vezes algumas culturas são mais rígidas e elas continuam do seu mesmo jeito na medida em que o mercado ainda permite. Mas, inevitavelmente, com a transformação que acontece cultural, com as novas gerações tecnológicas, a partir de inovações que nós vamos tendo, mudanças econômicas, mudanças políticas, mudanças sociais, mudanças ecológicas, isso tudo vai influenciando gradativamente na transformação das culturas da organização. Tanto é que hoje em dia é uma tendência maior das empresas quererem uma cultura mais colaborativa, de maior aprendizagem, de maior agilidade, de mais autorresponsabilização das pessoas para ter mais autogestão, diminuindo a necessidade de tanta hierarquia nas organizações. Então essa tendência, que é global, naturalmente começa a influenciar uma transformação cultural nas organizações. Então sim, a cultura é viva e vai se transformando. O que nós temos que ter em mente é o seguinte: nós estamos nos transformando em relação à cultura de forma consciente ou de forma inconsciente? Ou seja, nós estamos nos transformando porque o ambiente está pedindo ou porque temos uma direção estratégica clara, sabemos onde estamos e estamos construindo a cultura que desejamos. Nós estamos atuando com transformações culturais há mais de 15 anos, com grandes empresas no Brasil. E você pode me perguntar, e quanto tempo, né, leva em média a fazer uma transformação cultural? De 2 a 5 anos. O que determina é o nível de complexidade dessa transformação. Por exemplo, uma empresa que está em um tipo de cultura, que é próxima à cultura que ela precisa para conseguir seguir na direção estratégica dela, ela faz mais rápido. Quando a empresa quer uma transformação cultural muito maior, ou seja, vai exigir muito mais, vai trazer mais complexidade, há muita transformação de comportamento, de ambiente, de estrutura, o tempo vai ser maior. Então, quanto mais coisas precisam ser transformadas, maior vai ser o espaço-tempo necessário para isso, por causa da energia, do tempo, investimento, tudo que precisa para essa transformação acontecer. Nós somos a única empresa da América do Sul autorizada a trabalhar com a dinâmica em espiral integral, criada pelo Dr. Don Beck, e que temos hoje como parceiro e continuador desse trabalho o Dr. Darryl Golden. Então a Nortus tem a partir daí um conjunto de assessments que nos ajuda a fazer um diagnóstico muito preciso do momento atual da empresa para saber exatamente quais são as estruturas que precisam ser movimentadas para criar um ambiente adequado para essa nova cultura que se é desejada. Se você quiser saber mais se a Nortus pode ou não contribuir com a sua organização nessa direção, entre em contato com a gente, agende um café, pode ser virtual ou presencial, como você preferir, e vai ser um prazer imenso descobrir com você se a Nortus pode contribuir com o momento, com o contexto que a sua organização vive. Foi uma alegria imensa compartilhar essas informações com vocês e espero um dia conhecer você pessoalmente. Um grande abraço.